Então vamos lá. Vamos encontrar então a primeira determinação do ângulo e aí usar essa primeira determinação para determinar a expressão geral dos arcos côngruos, tá? Letra A, 45 graus. Na letra A, não tenho o que fazer em relação à primeira determinação, porque o ângulo que eu tenho já é menor do que 360 graus. Né? Já está entre 0 e 360 graus. Então, nesse caso, ele é a própria primeira determinação. Então, a primeira determinação vai ser quando você tiver ângulos maiores do que 360 graus ou ângulos negativos, que você vai transformá-los em um ângulo que esteja entre 0 e 360 graus. Então, não tem o que fazer. Ele já é a primeira determinação. E já sendo a primeira determinação, nós vamos gerar a expressão geral dos arcos côngruos aqui. Como está em grau, então vai ser 45 graus mais K vezes 360 graus, onde o K representa os números inteiros. Lembrando que o 360 graus representa a quantidade de voltas. E o K pode ser tanto positivo quanto negativo, porque as voltas podem ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Mas para qualquer valor de K que eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 2 aqui para cá, 2 vezes 360 vai dar 720. 720 mais 45 vai dar 765. Os 765 são 2 voltas completas mais 45. Ou seja, ele vai parar em cima do 45. Para qualquer valor de K que eu colocar aqui, o ângulo que eu vou encontrar, ele tem extremidade em cima do 45 graus. Na sequência da matéria, a gente vai ver que isso nos permite fazer correlações entre valores de seno, cosseno, tangente e assim por diante. Beleza? Vamos letra B, então. 1.320 graus. Então, agora eu preciso fazer a redução para a primeira volta, para encontrar a primeira determinação. Então, pego o valor, divide por 360. Então, 3 aqui representa 3 voltas completas. Se você fizer a conta de 3 voltas completas, cada volta completa, pensando em grau, equivale a 360 graus. 3 vezes 360 é 1.080. Então, ele vai dar 3 voltas completas e vai andar mais um pouco para chegar em 1.320. Então, faz 1.320 menos 1.080 vai dar 240. Quer dizer, o 1.320 vai ser 3 voltas completas mais 240 graus. Logo, 240 graus é o que a gente chama de primeira determinação. Então, 240 graus é a primeira determinação. E aí, a expressão geral dos arcos côngruos vai ser 240 graus mais K vezes 360 graus. Né? Onde o K é um número inteiro aí. E eu estou trabalhando em graus porque o meu ângulo estava em graus. Então, é só encontrar a representação, a primeira representação, e escrever nessa forma aqui. E aí, eu vou encontrar infinitos ângulos, né, que são congruentes ao 1.320 aí, certo? Mais um exemplo aqui. Deixa eu até colocar isso aqui, ó. Então, letra C, menos 1.830. Então, o fato de ser negativo não influencia nas contas que a gente vai fazer. Porque o fato de ser negativo só diz respeito que as voltas estão sendo feitas no sentido horário. Então, eu vou pegar só 1.830 e vou dividir por 360. Dá 5, alguma coisa. Ou seja, 5 voltas completas no sentido negativo. Certo? Então, ele vai dar 5 voltas completas no sentido negativo e depois vai andar mais um pouco, que é esse restante aqui, no sentido negativo. 5 vezes 360 vai dar 1.800. Ou seja, se ele já tiver rodado 1.800 no sentido negativo, para 1.830 vai faltar apenas 30 graus. Né? Então, é esse menos esse. 30 graus. Isso quer dizer, então, que o menos 1.830 é igual a 5 voltas completas no sentido negativo. Por isso esse menos aqui. E depois que ele der essas 5 voltas, ele ainda anda 30 graus no sentido negativo. Tudo bem? Isso aí sempre no sentido negativo. 30 graus no sentido negativo. Vamos achar a primeira determinação dele aqui, então. Vou pegar o menos 30 graus, que é a primeira determinação, e somar 360 para que ela seja positiva. Resposta positiva. Então, 360 graus somando ao menos 30 vai dar 330 graus. Ou seja, na circunferência trigonométrica, o 330 e o menos 30 estão no mesmo lugar. Então, eu vou usar a primeira determinação, que é o 330, para montar a forma. Então, a forma vai ser 330 graus mais K vezes 360 graus, onde o K pertence aos inteiros. Observa que essa segunda parte não muda, é sempre da mesma forma. Só vai mudar quando estiver trabalhando em radianos, que no lugar de 360 vai ser 2π. Beleza?
Vou fazer mais um exemplo aí, ó. Vamos trabalhar agora em radianos, 17π sobre 3. Então, como que a gente faz essa redução quando se trata de radianos? Então, a gente já fez uma aí, eu vou fazer mais um. Então, 17 dividido por 3. Vou pegar só o 17 dividido por 3. Olha a parte inteira que deu aqui, ó, 5. Lembra que eu disse que eu queria que ela fosse par? Como o 5 é um número ímpar, eu vou pegar o maior número par antes do 5, que é o 4. Então, eu vou pegar o 4, eu vou tirar o 4 e o 5 menos 4 vai dar 1. Então, vai dar 1,666 e por aí vai. Por que eu faço isso? Esse 4 que está aqui, ele corresponde, junto com o π, a 2 voltas. Já que cada volta é 2π, 2 vezes 2π quer dizer que são 2 voltas. Então, ele dá 2 voltas completas. E aí, eu tenho que determinar o que esse 1,666 aqui diz. Então, eu faço assim, ó. 17π sobre 3 está aqui, é igual a 4. Eu só pego essa expressão aqui, troco esse 1,666 por x e acrescento o π. Tudo vai ter π. O x não precisa colocar o π, que ele vai aparecer depois, certo? Mas eu pego 17 sobre 3, coloco ele aqui com π. O 4 eu coloco aqui com π. E aí eu troco essa expressão toda aqui por x, certo? Passo 4π para o outro lado. Então vai ficar 17π sobre 3 menos 4π. Tira o mínimo aqui, vai ficar assim, então vai dar 5π sobre 3. Pega essa expressão e troca o x por 5π sobre 3. Ó. Então vai ficar... Esse 5π sobre 3, né, nem precisa colocar no lugar do x. Mas esse 5π sobre 3 que sobra aqui é a primeira determinação. O 17π sobre 3 é igual a 4π, que são 2 voltas completas, mais o valor de x, que é o 5π sobre 3. Então, eu já achei a primeira determinação. Então, aí é só montar a fórmula, que é o 5π sobre 3 mais k vezes 2π. Olha a diferença. Lá no outro slide, era vezes 360 graus. Mas como o ângulo aqui está em radiano, aqui eu tenho que colocar 2π, porque uma volta completa em radiano é 2π. Né? Mas ficar atento a isso aqui. Ó. Sempre que eu tiver um valor acompanhado do π, eu pego esse valor aqui, né? Divido ele. E se der um valor ímpar, eu pego o maior valor par antes dele aqui, né? Que é o 4. E aí, esse 17 sobre 3 eu coloco aqui com π. Esse 4, que é a parte inteira, eu coloco com π. E isso que sobrou aqui, eu tiro e coloco como x, para encontrar ele já na forma correta. Encontrou a primeira determinação, é só fazer essa conta aqui. Beleza?